Esopo, fabulista grego do século VI a.C., adotou este gênero literário que perdura até os dias atuais. Essas obras encantaram e encantam muitas gerações. Apenas para contextualizar, os gêneros literários são classificados em 3 categorias básicas. Segundo Aristóteles em sua Arte Poética, elas se dividem em épico narrativo, lírico e dramático. Dentro do gênero épico narrativo, podemos citar as fábulas, as epopeias, novelas, contos, crônicas, ensaios e romances. No gênero lírico, trabalha com a subjetividade, sentimento, emoções, e geralmente os poemas eles eram citados com acompanhamento da lira, um instrumento de cordas da Grécia Antiga. O gênero lírico ele engloba muitos outros estilos. Eu vou citar aqui a maioria deles, pelo menos as que eu consegui pesquisar, e um breve comentário de cada um por ser alguns nomes estranhos que não é comum do nosso dia a dia. Por exemplo, a elegia. A elegia é uma espécie de poesia triste, melancólica, fúnebre, um lamento de morte. Temos a ode. A ode é um poema de estilo elevado, solene, descrevendo o intelectual e emocionalmente a natureza e o mundo. Pode ser utilizado em um contexto persuasivo também. Temos a écloga, que é um poema ambientado, um diálogo entre pastores, da época, como uma pequena peça de teatro. Écloga deriva do grego écloge, seleção de poesia escolhida, ou seja, escolhe alguns poemas para serem representados. Temos também o soneto, que é um poema de forma fixa, composto por 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras estrofes são constituídas por 4 versos, cada uma, que são chamados de quartetos, e as 2 últimas estrofes formadas por 3 versos cada uma, chamados de tercetos. Como exemplo de soneto, temos aquele famoso poema do Camões, O Amor é o Fogo que Arde Sem Se Ver. Este mesmo poema ele é até cantado pela antiga banda da Legião Urbana na voz de Renato Russo. E outro estilo lírico podemos citar o haikai, que é um poema de forma fixa de origem japonesa, formado por 3 versos. Temos também a sátira, que é um poema que ridiculariza pessoas ou costumes. Outro estilo lírico é o epigrama. Uma forma fácil de se lembrar do epigrama é só lembrar do epitáfio, aquela inscrição que geralmente vem nos túmulos, E sua função é expressar um único pensamento, principal, festivo ou satírico de forma engenhosa. Agora, uma sequência de gêneros líricos desconhecido pela maioria, que seria o madrigal, que surgiu entre os séculos 13 e 16 e traz em seu conteúdo um estilo poético, profano e musical, com mais o intuito de crítica à Igreja Católica ou ao cristianismo. Outro estilo seria o epitalâmio, poema composto em homenagem a núpcias de alguém. Temos o vilancet, poema constituído só por uma estrofe de 4 versos ou estrofes de 4 versos combinados com estrofes com 8 versos. Temos o rondó, poema constituído por estrofes de 4 versos ou por estrofes de 4 versos combinadas com estrofes de 8 versos. Temos a balada, que é um estilo de poema constituído por 3 estrofes com 8 versos e uma estrofe com 4 versos. Enfim, citei aqui 13 estilos líricos. Caso você saiba de mais algum, por gentileza, coloque nos comentários. Já falamos do gênero épico narrativo, do lírico, agora vamos falar do gênero dramático. O gênero dramático ele é focado mais na encenação, na expressão, na prosa, no monólogo, e alguns gêneros dramáticos podemos citar o alto. Eu me lembrei do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Temos a comédia, podemos citar a Divina Comédia de Dante Alighieri. Na antiguidade se chamava de comédia quando a trama terminava bem,
ou seja, um final feliz onde todos os conflitos eram resolvidos, eram vencidos. Temos a tragédia, que é uma forma de drama que envolve deuses, destino, a sociedade, suas origens obscuras, derivada da rica poética e tradição religiosa da Grécia Antiga. Temos também a tragicomédia, que é uma mistura de tragédia e comédia. A farsa é um gênero teatral de caráter puramente caricatural. Geralmente possui apenas um ato, enredo curto e poucos atores. Bom, enfim, após contextualizarmos sobre os gêneros literários, vamos nos ater às fábulas de Esopo. Então, falando de Esopo, ele teria sido um escravo, e foi libertado pelo seu dono, que ficou encantado pelas suas fábulas. A ideia era demonstrar a tendência do comportamento humano tanto para o bem ou para o mal. E geralmente, em suas fábulas representadas por animais que falam, cometem erros, são sábios ou tolos, são verdadeiros exemplos de situações e comportamentos que vão nos auxiliar na formação do imaginário. Quem nunca ouviu fábulas como A Cigarra e a Formiga, A Galinha e os Ovos de Ouro, O Cão e Sua Sombra, A Lebre e a Tartaruga, O Rato do Campo e o Rato da Cidade, O Guizo e o Gato, ou O Guizo no Gato, entre outras obras do imaginário popular que eram apresentadas em Atenas. Esopo ele percorreu pelo Egito, Babilônia e o Oriente, vindo a falecer aos 56 anos na cidade de Delfos, que fica na região da Grécia, isso no ano de 564 a.C. As fábulas atribuídas a Esopo foram reunidas pela primeira vez por Demétrio Falero, por volta de 320 anos a.C. Demétrio Falero foi um filósofo e governante ateniense. Sem mais delongas, vamos ouvir hoje 4 fábulas na voz de Arthur Félix: A Lebre e a Tartaruga, O Rato do Campo e o Rato da Cidade, A Raposa e o Leão e a fábula do Cachorro e o Osso, que em sua versão original é O Cão e Sua Sombra, mas a ideia é a mesma. Deixe seu like e nos conte qual fábula marcou a sua infância e o que você tem feito pelo imaginário dos pequenos. Se você delega essa tarefa inteiramente para a escola, recomendo que assista ao vídeo Geração 2030 e fique ligado nas próximas histórias que vamos postar aqui no canal. E lembrando, caso teu filho, irmão, primo, neto, sobrinho queira narrar alguma fábula, é só enviar para a gente no e-mail que a gente edita e coloca aqui no canal, ok? Muito obrigado, fique com Deus. Cigarra e a Formiga. Era uma vez uma formiga que trabalhava sem parar, mesmo debaixo do sol escaldante. Ela estava sempre trabalhando. Enquanto ela passava os dias guardando alimento para o inverno, a cigarra cantava alegremente. Os meses se passaram e o inverno chegou. Como não havia se preparado para os dias de frio, a cigarra não tinha o que comer. Então ela foi procurar a vizinha formiga. Formiga, por favor, ajude-me. Não tenho o que comer. A formiga então perguntou à cigarra: o que você fazia no verão? Não guardou nada no verão? Eu me divertia cantando, respondeu a cigarra. Foi aí que a formiga retrucou: cantava? Pois então agora dança. Moral da história: quem não sabe manter o equilíbrio entre o trabalho e o lazer fica sem ter o que comer. A tartaruga e a lebre. Era uma vez uma lebre que vivia se gabando de ser o animal mais veloz do mundo. Por isso ela gostava de apostar corrida com os outros animais. Certa vez, quando a lebre zombava da lentidão dos outros animais, a tartaruga resolveu desafiá-la para uma corrida. A raposa foi escolhida para ser a juíza, porque ser muito sabida. A tartaruga e a lebre se posicionaram e a raposa deu a largada. A lebre saiu em disparo e a tartaruga saiu rastejando lentamente.
lebre, percebendo que ganharia facilmente, resolveu tirar um cochilo enquanto ela dormia. No meio do caminho, a tartaruga apressou o passo. Quando a tartaruga estava perto do fim do percurso, a lebre acordou, mas já era tarde. Ela correu e correu, mas quem passou primeiro pela linha de chegada foi a tartaruga. Todos os animais da floresta foram parabenizar a tartaruga por ter vencido a corrida. E a lebre aprendeu a nunca mais se gabar de nada. Moral da história: devagar se vai ao longe. O rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez um rato da cidade que foi visitar o seu amigo rato que morava no campo. Enquanto esteve no campo, o rato da cidade comeu apenas alimentos da roça. Ao ver a pobreza do rato do campo, o rato da cidade convidou-o para que fosse viver com ele e desfrutar as maravilhas urbanas. Ao chegar à cidade, eles foram logo entrando na casa onde o rato morava. Na cozinha encontraram carnes, queijos e outras delícias. Logo o cozinheiro chegou e os dois ratos, quando voltaram para a cozinha, tiveram que fugir do gato que andava por ali. O gato do campo, vendo todo o perigo da cidade, resolveu arrumar sua mala. Antes, porém, disse ao amigo: prefiro comer milho e ervas no campo a comer carne e queijos na cidade e não ter paz. E foi embora feliz por voltar para sua casa. Moral da história: mais vale a paz de espírito do que todas as riquezas. O leão e a raposa. Era uma vez um leão muito, mas muito velho. Mesmo tão velho que seus dentes estavam gastos e rumosos. E ele tão lerdo que não conseguia mais caçar. Para não morrer de fome, teve uma ideia genial. Em vez de correr atrás da sua caça, como sempre tinha feito, convidaria a caça a vir. Veja como ele fez. Ele dizia a todos os bichos que passavam pela entrada da sua caverna que estava muito doente e que ia morrer logo. Gostaria que alguém viesse conversar com ele. Vários bichos, os mais bobocas, vieram visitá-lo, acreditando não correr perigo. É claro, o leão papou todos eles. Um dia apareceu uma raposa, bicho muito esperto, mantendo uma certa distância segura. Ele perguntou ao leão: ouvi dizer que você estava doente. O que você tem? Chegue mais perto que eu, contou a raposa. Disse o leão: estou tão fraco este dia que eu só consigo falar baixinho. Mas a raposa não era boba. Prefiro ficar onde estou, disse, sabe? Percebe que há um montão de pegadas entrando na sua caverna e, curiosamente, nenhuma saindo. Por que será? Eu me pergunto. Moral da história: a gente aprende muitas coisas na vida com os erros dos outros. O cachorro e o osso. Um cachorro estava esperando do lado de fora do açougue, como costumava fazer, com aquela cara de cão sem dono, chururu como ele só. Como sempre, o açougue ouviu
ficou com pena e atirou-lhe um osso. O cachorro foi-se embora de rabo abanando, feliz da vida, pensando onde enterrar o osso. E que delícia seria roê-lo dali a uma semana ou 2 semanas. Para chegar em casa tinha que atravessar uma pontezinha sobre o rio. Quando atravessava, parou para olhar a água cristalina. Estava morrendo de sede. Como fazer para beber água sem soltar o osso da boca? Enquanto tentava descobrir um jeito, viu um cachorro olhando de dentro do rio para ele, um cachorro maior do que ele e com o osso maior do que ele na boca. Isso não está certo, disse consigo. O osso dele é maior do que o meu. Vou pegá-lo. Pensava e, feito, pulou no rio e abocanhou o osso do outro cachorro. Mas para isso teve de soltar o seu. Só então, ao ver o seu osso ir para o fundo da água, o que entendeu a besteira que fizera. Não tinha outro cachorro coisa nenhuma, nem outro osso, era só o reflexo da água. Nadou até a margem, sacudiu-se para se secar e foi para casa de rabo entre as pernas, sentindo-se um verdadeiro idiota. É muito contrariado consigo mesmo. Moral da história: o pouco que mata a fome é tão bom quanto o maior banquete.